Olá, bom dia. Ainda estamos no bom dia, né? 11h15 da manhã. Então, agora chegou a minha vez aqui de tentar ajudar a gente a entender um pouquinho melhor tudo que está acontecendo. Quando eu fui convidado para vir até aqui, a gente se perguntava o que reforma da Previdência tem a ver com habitação, né? Quer dizer, vou esperar me aposentar para comprar uma casa própria, mas acho que a nossa grande missão é mostrar que tem tudo a ver, porque a reforma da Previdência hoje é o grande tema do governo e a gente debate isso diariamente em todos os lugares e ainda mais todos vocês que estão aqui devem justamente saber do que eu estou falando. Então a gente vai tentar, com os nossos 4 convidados aqui, trazer esse paralelo, traçar esse paralelo, trazer para o nosso dia a dia como vai funcionar essa relação. Vamos começar pelo Caio. Vamos pedir para vocês um minutinho primeiro, assim, se apresentar e dizer assim, né, qual a expectativa de vocês, o que esperam. Pode ser você primeiro, Caio? Então vamos lá, por favor, assim, faça um resuminho para a gente do que você pretende falar e se apresente para os nossos convidados. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Caio Megali, sou secretário nacional da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Me juntei ao governo no início do ano, né, já estamos aí com 3 meses de trabalho. Anteriormente, eu estava como secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo, então já afeito a esses temas de orçamento, investimento em habitação, e esses temas que são absolutamente importantes, né? A missão principal da nossa secretaria é uma missão de diálogo, conversa, proximidade com o setor privado, né? Os diversos setores, né? E esse aqui é um setor absolutamente fundamental. E, a partir desse diálogo, dessa interação e dessa identificação dos problemas e das necessidades, articulação para dentro do governo para conseguirmos tirar da frente os obstáculos e os problemas que a economia tem, né? Estamos num momento de inflexão do ciclo econômico, são mais de 4 anos de recessão, estamos saindo de um período bastante difícil, ainda tentando fazer a economia pegar no tranco, né? E a gente vê sinais alvissareiros em alguns segmentos, mas certamente a reforma da Previdência e outras reformas que virão serão fundamentais para pavimentar a recuperação não só da economia no curto prazo, mas da confiança de que a retomada vai ser uma retomada sustentável para muitos anos à frente. Vamos você, Otto, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Pedro França e à Abrainc pelo convite. Sou o CEO do Grupo Tigre e presidente da Abramat, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Material de Construção. É um prazer estar aqui. Jefferson, por favor. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da Abrainc, né, de estar aqui. Na realidade, eu sou o CEO da ArcelorMittal, fabricante de aço da América Latina, e muito contente de estar aqui, né, com os nossos clientes e discutindo o futuro, o presente e o futuro da construção aqui no Brasil. Você agora, né, Birajara, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Bira Freitas, sou presidente da Tegra Incorporadora, atuo no mercado imobiliário, esse ano completa 39 anos, sou um apaixonado pelo que eu faço, sou entusiasta, estou achando a qualidade do evento muito boa, pactuo com todos de que sem a reforma da Previdência e a reforma tributária e fiscal, o país não terá futuro e com certeza quem vai pagar a conta são os menos favorecidos do ponto de vista financeiro, e espero que a gente consiga, nesse painel, continuar com o nível do evento até aqui. Você prefere que chame de Bira, então, é isso, né? Bira Freitas. Então a gente faz conforme a vontade do cliente. Vamos apertar o Caio, né, gente? O Caio é o homem do governo, está aqui para a gente saber esse monte de coisa que a gente quer saber. Ô, Caio, quando a gente dá uma olhada para a recuperação na confiança, na economia, a gente vê que está todo mundo esperando a reforma da Previdência. Qualquer movimento dentro do Congresso, a gente vê que o impacto é imediato na Bolsa de Valores, os investimentos, né? Como é que está esse olhar se a gente vir para dentro, nesse momento, para a construção civil? O que você pode dizer em relação à recuperação da confiança
em relação à construção civil? Quais são os olhos do governo para esse setor? Olha, a construção, como eu falei, é um setor absolutamente fundamental no ciclo econômico, né? É um setor bastante capilar por toda a economia, é um setor que emprega muito e, portanto, nesse momento de alto desemprego, é um dos setores que tem que ter uma atenção especial, um olhar especial. Naturalmente, as políticas bem-sucedidas são aquelas políticas que melhoram o ambiente de negócios de forma geral e deixam florescer aqueles setores, aqueles segmentos mais eficientes e que têm uma melhor tração no processo de recuperação. Mas a construção, ela não só tem esse impacto importante de recuperar a economia, recuperar empregos, mas ela é muito relacionada a políticas públicas, políticas governamentais. Nós passamos aqui quase que integralmente o painel anterior falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que já tem alguns anos, e a gente vai vendo que na recessão econômica ele foi um dos programas que sustentou o crescimento econômico, sustentou o setor e, portanto, tem que ter um olhar também especial. O olhar da política pública tem que ser um olhar para muitos anos à frente, né? Não adianta fazermos programas, impulsos, medidas que deem muito impacto no curto prazo, mas a custos muito relevantes e que gerem lá na frente uma ressaca difícil de ser curada. Nós vivemos isso muito no Brasil. Nós passamos anos de muita excitação, muito sobreaquecimento, muitos estímulos e incentivos de toda parte, né, que não eram sustentáveis, né, e aquele pequeno surto, ou curto surto de empolgação, se tornou um longo período de ajuste. Eu concordo com você, que então, a gente tem que olhar a longo prazo. Né? Mas assim, o que essas pessoas estão querendo saber é a gente olhando para agora, assim, né? Em curto e médio prazo, o que você pode responder? Agora nós estamos lidando ainda com esse período, com esse processo de esgotamento dos modelos anteriores, né? Nós estamos aqui discutimos no modelo anterior, no painel anterior, a restrição fortíssima de recursos que foi apresentada a esse ano, que já vinha do ano passado, né? E não é só no governo federal. Eu mencionei que eu fui secretário da Fazenda no município de São Paulo, nós tivemos o mesmo problema aqui. O município, o prefeito Bruno Covas, na sua intervenção inicial, mencionou a aprovação da reforma da Previdência, e que é um pilar para que o investimento público, que é uma das principais molas de retomada da economia, possa acontecer. Agora, na atual situação fiscal absolutamente dramática que vive o país, é muito difícil que a capacidade de recuperação do investimento público aconteça. O investimento público hoje, aliás, os recursos públicos hoje estão muitos destinados a gastos obrigatórios, gastos correntes, e as reformas, especialmente a da Previdência, vêm para corrigir isso. Se nós não fizermos uma correção estrutural neste momento, dificilmente uma retomada, um processo, vai ter fôlego muito longo. Para eu passar para o Otto, sim ou não? Reforma vai? Passa? Sem dúvida. Otto, agora vamos para você. Vamos falar um pouquinho dessas alternativas. A gente sabe que o dinheiro está escasso, né? A gente está vendo até que o mercado está dando uma segurada. Mas se a gente olhar para vocês, assim, qual a alternativa que a gente teria para fazer esse setor se movimentar? Pegando um pouco o gancho do que o Caio acabou de falar, né, e saindo um pouquinho aqui do script, né, o grande drama é o tamanho do Estado, né? Enquanto a gente não atacar a causa e não ficar continuando falando na consequência, a gente não vai resolver o problema, né? O Estado tem que diminuir pela metade o tamanho, né? Nós todos sabemos disso, né? Mas esse troço não anda. Então, a Previdência, para mim, ela é emblemática, porque ela seria o primeiro passo nessa direção. Mas ela é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Enquanto isso não acontecer, né, a gente vai continuar com escassez de recursos na saúde, na educação, no saneamento básico, que é um drama hoje, enfim, e na construção civil. Sim. O grande drama é o tamanho do Estado. Enquanto a sociedade civil não entender isso e não pressionar de uma maneira eficaz, nada vai mudar. Vamos seguindo então, vamos para o Bira, que ele gosta que chama ele de Bira. Ô Bira, a gente dando uma olhadinha para a taxa Selic 6,5% ao ano, né?
Qual é que é a importância para o mercado imobiliário isso? Quando a gente olha em taxas de juros e a gente olha em gente disposta a comprar ou com oportunidade de compra? Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, quando você tem uma taxa de juros, primeiro estável e segundo sinalizando a manutenção desse valor ou a diminuição dele, as pessoas conseguem, num patamar de uma inflação da ordem de 4% ao ano e numa inflação e uma taxa de 6 a 6,5%, as pessoas conseguem programar uma eventual aquisição. Cada ponto que você diminui na taxa de juros, isso reflete um incremento gigantesco do número de pessoas que podem adquirir seu imóvel, né? A demanda existe. A taxa de juros nesse patamar, ou até em patamar menores, como existe já o mercado futuro precificando, aliado, né, a uma confiança no índice de confiança do consumidor, eu acho que nós teremos mercado promissor pela frente, porque a demanda existe. Do outro lado, muita gente com taxas de juros menores também prefere investir em ativos reais, não estou falando só dos consumidores que compram apartamento para moradia, mas também quem quer investir como uma segunda, terceira residência ou até para investimento de locação. Então, taxas de juros baixas a longo prazo é fundamental para o nosso setor. Ô Jefferson, a gente vem falando de crise econômica, de falta de dinheiro, mas vocês fizeram um movimento contrário, se a gente olhar um pouquinho. A ArcelorMittal acabou adquirindo ali a Votorantim Siderúrgica, estou correto, né? Votorantim Siderúrgica. Por que vocês fizeram esse movimento? E aí, claro, a gente sabe líder de mercado, mas por que vocês fizeram esse movimento de comprar e adquirir no momento em que todo mundo segura? Qual é a estratégia? Bem, não foi uma decisão fácil, né? Lógico, nós, como vocês sabem, o Brasil e a construção civil vem sofrendo muito, né? Nos últimos, em 2000, depois de 14, 15, 16, o consumo de aço no Brasil caiu 30%, né? E nós somos uma empresa multinacional. A ArcelorMittal, como você falou, é a maior empresa do mundo de aço. Então, quando o dono decide um investimento aonde fazer, ele olha, bem, eu vou botar na Europa, vou botar nos Estados Unidos, vou botar no Brasil, etc., né? Então, foi feita uma análise muito importante e os 3 itens básicos que definiram essa estratégia foram, primeiro, nós acreditamos fortemente na ArcelorMittal Brasil. A ArcelorMittal Brasil é uma empresa de ponta, com alta produtividade, com uma performance muito boa, temos excelentes funcionários, trabalhamos fortemente em inovação, então é um business na ArcelorMittal Mundial de ponta. Então isso é uma coisa. A outra é o mercado. O mercado caiu muito, desabou, 30% do mercado caiu, mas nós acreditamos no Brasil. Se você for ver hoje, o déficit imobiliário que nós temos, uns falam 8 milhões, outros falam 10 milhões, nós temos uma geração de necessidade de habitação no Brasil de 800 ou 1 milhão todo ano, infraestrutura no Brasil não existe, ou muito pouca, né? Então, a gente vê que o mercado de construção civil no Brasil é um mercado que vai voltar e vai voltar forte. É lógico que depende de tudo isso que nós estamos falando, da reforma da Previdência, etc., etc. E a último ponto importante para nós dessa decisão é que é melhor, se você tem condições, de comprar uma empresa e ficar ainda maior e melhor num período difícil, porque realmente você compra melhor. Então, basicamente... comprar na baixa, como a gente fala? Sim. Normalmente, foram 3 coisas básicas, para resumir. Acreditamos na ArcelorMittal, acreditamos no Brasil, no mercado de construção civil, e era uma oportunidade. Caio, deixa eu voltar para você. Está escrito lá, 100 dias de governo. Que balanço você faz? O que você pode trazer para a gente, com a expectativa de todo mundo
tem desde o dia 1º de janeiro, quando a gente teve uma mudança na presidência do país. Quais são as prioridades do governo? A gente sabe reforma da Previdência, mas resume para a gente, assim, olhando no retrovisor, 100 dias. Acho que nesses 100 dias nós... Primeiro, o Ministério da Economia deixou claro as suas prioridades, né? Apresentou a reforma, vem indicando outros temas relevantes para a gestão orçamentária nacional, as desvinculações, a reforma tributária, né? Na nossa secretaria, na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é liderada pelo secretário Carlos da Costa, nós temos uma visão muito pragmática dos temas que precisam ser melhorados para levantar de volta a produtividade da economia brasileira. Nós temos séculos é exagero, décadas de... Nem sei se séculos é exagero não, tá? Mas no mínimo décadas de estagnação da produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro hoje é 20% da produtividade do trabalhador americano, já foi 30%, quer dizer, nós não éramos muito bem na foto, estamos piorando nos últimos anos, de forma que é fundamental retomar todos os pilares que envolvem produtividade e competitividade na economia. Infraestrutura, qualificação de mão de obra, funcionamento dos mercados, concorrência e simplificar processos. Nós temos feito uma ampla agenda de conversas dentro do governo, estruturando medidas na área tributária, na área trabalhista, na área de financiamento. Cada uma das secretarias especiais do Ministério da Economia está trabalhando em medidas que devem ser apresentadas, devem ser implementadas para gradativamente trazendo de volta o ambiente de negócios para o campo positivo. Nós não vamos... Isso é mais ou menos que nem quando você vai fazer um regime, né? Você vai fazer uma dieta, está há muito tempo ali sem fazer ginástica. O presidente Bolsonaro gosta muito de fazer a relação entre a relação namorado e namorada. Você vai para a relação do regime. Eu vou aqui para a relação da dieta, né? Eu prefiro ficar nesse campo. Estou precisando de uma, inclusive. Então, vamos lá. Imagina, o sujeito está ali muito tempo sem fazer esporte, comendo muito acima do peso. Não vai ser do dia para a noite que você vai correr uma maratona. Não adianta parar de comer completamente e sair correndo 10 km por dia, você vai se machucar, vai ficar doente e não vai resolver seu problema. Tem que ser uma mudança de mentalidade, tem que começar a comer melhor a cada dia, tem que começar a fazer ginástica diferente, tem que fazer um trabalho que seja sustentável ao longo do tempo, e é isso que nós estamos trabalhando. É nessa linha que nós estamos trabalhando com uma cooperação muito forte do setor privado. Nós somos bastante abertos, temos ouvido muitas demandas, temos trabalhado nelas, né? A Abrainc, o França já tivemos algumas vezes junto, né? E de novo agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Esse relacionamento é fundamental para nós. Nós não vamos lá do escritório de Brasília entender todos os problemas e atacá-los. Nós precisamos desse input e esse diálogo é absolutamente fundamental. Otto, na primeira pergunta deixei você escapar, que você queria dar o seu recado. Mas agora vamos olhar ali para o seu lado. O que a gente pode falar de inovação? O que a gente pode falar de busca na construção civil para driblar essa crise que a gente tem, todo mundo não duvida disso, e fazer a coisa andar? Bom, a gente está também colaborando bastante com o Carlos, né? Aliás, a construção civil... Você faz parte da dieta, então? É um dos médicos da dieta? Eu estou nesse processo, exatamente. A gente estará junto lá com eles no dia 10 de abril, em Brasília. A Abramat vai estar representada e a gente vai discutir ali alguns dos temas que podem ajudar nesse sentido. Aliás, tem um artigo do Carlos hoje, acho que está no Valor Econômico, falando dessa questão do diálogo e das 10 mesas que estão sendo feitas aí pela pasta dele. Acho que a primeira questão em termos de inovação, respondendo a sua pergunta diretamente, inserir a construção civil na agenda da indústria 4.0. Né? Ela ainda não está, né? E estranhamente, as pessoas às vezes acham que a construção civil não tem nada a ver com a indústria 4.0, muito pelo contrário, tem bastante coisa que tem muito a ver e faz sentido estar inserida. A segunda parte ali, talvez, que não significa nenhuma renúncia fiscal, viu, Caio? Fique tranquilo, a gente classificar o desenvolvimento, os gastos de desenvolvimento para a biblioteca BIM como P&D, e usando os mecanismos que já tem,
da lei do bem, da lei da inovação, que podem certamente servir para isso, né? Então, são temas assim de muito curto prazo que podem ajudar a alavancar os níveis de inovação na nossa indústria. E, por último, a industrialização da construção civil, que nada mais é do que a entrega de kits no canteiro de obras, reduz muito o custo das construtoras. Ao invés de você entregar as peças isoladamente, no nosso caso um tubo, você já vai entregar o kit hidráulico completo para o Bira poder acelerar o tempo no canteiro de obras dele, né, e ter uma rentabilidade até um pouco melhor. E acho que tem um tema também de eliminação aí da questão tributária entre a construção industrializada e a regular, que também tem uma oportunidade aí que também não representa nenhuma renúncia. Então, são alguns dos caminhos que a gente vai estar propondo aí na semana que vem para o secretário Carlos da Costa. Acho que é dia 10 que vai ser essa reunião. Bira, você foi citado, então vamos para você. A gente falava até, o Otto falou de lei. A gente tem a lei do distrato, que é recente, né? Vamos falar um pouquinho de segurança jurídica para o setor. Como é que está hoje para o setor imobiliário? Você acha que essa mudança ali no fim do ano para cá trouxe um pouco mais de alívio? Fala um pouquinho para a gente de segurança jurídica, por mais que tenha sido abordado no último painel, acho que é importante ouvir você. Perfeito. A segurança jurídica para o nosso setor, que é um setor de longuíssimo prazo, né? Nas incorporações tradicionais, o ciclo varia completo desde a prospecção da área, aquisição do terreno, até a entrega da última unidade, o recebimento da última parcela do cliente, alguma coisa em torno de 5 anos, fora a assistência técnica que você tem que dar por lei, no mínimo 5 anos. Então, um ciclo longuíssimo, onde você não pode conviver com incertezas em relação ao passado. Nós somos empresários, temos que correr risco em relação a incertezas em relação ao futuro, mas o passado não pode ser incerto, né? E o que acontece no nosso setor, e o distrato foi uma prova disso, é que você tem que administrar não só as incertezas do futuro, mas também as incertezas do passado. E isso é muito duro, é muito difícil, isso desestimula o investimento, isso desestimula os empresários a quererem crescer o seu negócio e, portanto, ajudar a crescer o país. O distrato, acho que é um marco, né? É uma divisão, é um divisor de águas. Existia a regulamentação da Lei Federal 4591, de 1964, onde os contratos são irrevogáveis e retratáveis. Em 1990 e 91, com o Código de Defesa do Consumidor, foi criada uma brechinha, onde se dizia que nas hipóteses de resilição contratual não poderia o empreendedor devolver zero ao adquirente. Isso fez com que permitiu-se o chamado distrato, a desistência. E, recentemente, nos últimos 3 anos, em função do que aconteceu no país, né, nós tivemos uma redução do PIB que é similar a uma redução de uma guerra. Né, em 2015, o PIB caiu 3,8%. Em 2016, caiu 3,5% em cima de uma queda de 3,8%. Isso dá um combinado de quase 8%, o que levou o judiciário a julgar, não seguindo as legislações existentes, a julgar de uma forma absolutamente aleatória e arbitrária. A regulamentação que aconteceu dia 27 de dezembro de 2018 veio compensar esse julgamento que estava acontecendo de uma forma absolutamente arbitrária. Isso está resolvido, né? Tem uma regulamentação, não cabe aqui discutir se ela é boa ou ruim, ela é um fato. Foi o que se conseguiu obter em longos 4 anos de discussão em todos os poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, e conseguiu-se retomar algum equilíbrio nesse sentido. Sem uma clareza e uma defesa importante em relação ao que é o direito, nós não vamos conseguir evoluir. Então, quando se fere um empreendimento, quando se machuca o empreendimento injustamente, ilegalmente, quem faz isso, quem participa disso, tem que pagar. E é nisso que eu acho que o setor tem que lutar de uma forma muito unida
para combater. Nós não podemos mais conviver com injustiças e ficarmos isentos, quietos e assistindo essas injustiças acontecerem. Hoje ela acontece com um concorrente nosso, amanhã acontece conosco. Então, a segurança jurídica é primordial, é pilar do nosso setor, e o setor inteiro tem que estar unido e lutar para que as injustiças e os temas que levam à insegurança sejam banidos. Jefferson, a gente já falou de inovação, a gente falou de segurança jurídica, vamos falar um pouco de produtividade, né? de aumentar a produtividade na construção civil. Qual é a preocupação de vocês em relação a isso e o que vocês têm feito para garantir esse aumento na produtividade? Bem, isso é um item muito forte na ArcelorMittal. Nós trabalhamos assim, diariamente, fortemente, para agregar valor, para aumentar a produtividade dos nossos clientes que estão aqui hoje, né? Primeiro, na ArcelorMittal, o conceito é o seguinte: nós começamos a trabalhar com o foco do cliente. Então, o que quer dizer isso? Não é foco no cliente, é do. Ou seja, o que nós fizemos, hoje nós temos toda a nossa força de venda, os nossos engenheiros, e nós, há anos atrás, nós desenvolvemos uma área que nós temos 11 engenheiros somente estudando isso, como agregar valor para o nosso cliente. Então, nós começamos, como que nós começamos isso? Começamos com o foco do cliente, nós começamos a analisar, junto com os nossos clientes, quais são os desafios dos nossos clientes, das construtoras, né? São os desafios, os problemas, possíveis melhoras, ou seja, resumindo, hoje que se diz muito, quais são as dores dele, né? E um item importante que nós vimos é que a produtividade da construção civil é baixa no Brasil. Se você comparar com a construção, porque nós somos uma empresa mundial, nós temos operações em 60 países do mundo, então nós temos muito benchmark, viajamos muito e temos esse contato. Então, uma análise nossa, e que também os nossos clientes têm, é que a produtividade aqui é em torno de 5 a 6 vezes menor do que a construção nos Estados Unidos e na Europa. Então, daí nós começamos, com esses 11 engenheiros, com a empresa inteira focada, trabalhar para que a gente agregasse valor aos nossos clientes e ajudasse a melhorar a produtividade. Com isso, nós desenvolvemos vários projetos, continuamos a desenvolver vários projetos. Nós temos, por exemplo, nós saímos de vender vergalhão em barra, todo mundo aqui são clientes, são construtor, conhece, para vender corte e dobra, ou seja, começamos a industrializar algumas coisas na ArcelorMittal, e de corte e dobra nós fomos para a estrutura armada. Para você ter uma ideia, uma estrutura armada hoje, feita pela Arcelor, os nossos clientes que demoravam 30 minutos para armar isso, hoje gasta 30 minutos, passou para 3 minutos. Então, nós temos trabalho muito forte de treinamento. Então, hoje nós temos um caminhão, um ônibus treinamento que visita o Brasil inteiro em algumas obras, em alguns clientes, onde nós administramos treinamento para operários, etc., né? Nós temos um trabalho muito forte dos últimos 6 ou 7 anos com o FMG, onde nós treinamos 250 pessoas de nível, tudo da construção, não são funcionários da ArcelorMittal, são pessoas que trabalham na construção. 250 de nível médio e 40 por ano de engenheiros que nós treinamos. Nós desenvolvemos agora há pouco tempo uma ArcelorMittal Tecnologia e Inovação, em parceria com uma empresa chamada Impacto, que é uma empresa de tecnologia e desenvolvimento, tudo isso trabalhando para você agregar valor e a construção ser mais rápida. A nossa visão é comparar uma produção de um carro com a produção de um edifício, né?
Então, você vê hoje um chassi de um carro é produzido em 2 horas e um edifício em 18 meses. A nossa ideia, a gente tem isso muito forte, é começar a trabalhar, e já estamos trabalhando com alguns clientes nossos, de passar 18 meses para, quem sabe, a metade disso. E, com isso, sempre nós vamos e continuamos trabalhando no Brasil, fora do Brasil, trazendo tecnologia para que os nossos clientes tenham cada vez mais produtividade, performance e, logicamente, melhor desempenho. É claro que eu estou aqui, não tem almoço grátis, né? Eu estou aqui para fazer pergunta, estou ganhando para isso. Mas eu vou aproveitar vocês também. O Otto já falou que ele, né, conversa com o Caio, que vai a Brasília, mas vou usar você. Pergunte para o Caio. Qual pergunta que você quer fazer para o Caio para que essas pessoas entendam? Que pergunta você quer que ele responda para essas pessoas em relação ao que o seu setor específico espera desse governo? Eu já te dei a pergunta, agora você tem que ser criativo. Vai lá. Entendendo que esse governo não tem recursos, né? A desoneração é um tema tabu, evidentemente, como é que a gente consegue, juntos, né, acelerar essa retomada desse crescimento, né, buscando esse estímulo à demanda e esse estímulo à inovação, do qual foi falado aqui bastante. Então, como é que você enxerga isso? Eu acho que podemos trabalhar em algumas frentes aqui, né? Eu acho que uma frente importante é a frente do crédito, né? A Secretaria Especial da Fazenda tem um trabalho junto com o Banco Central e outros envolvidos, tem um trabalho importante para redução de spread de crédito, retomada das operações de forma geral. Eu acho que tem demanda, né? Foi mencionado o tamanho do déficit habitacional ainda no país, ou seja, é um país de muito potencial, com muita demanda, né? O que é preciso é que sejam canalizadas de forma consistente, né, esses instrumentos para que, em parceria, né, com o setor privado, o crédito volte, o financiamento volte, a expectativa de recuperação volte e a economia vai retomando, né? Nós temos, do outro lado, a questão da simplicidade, da burocracia, da complexidade de se fazer negócios no Brasil. E o setor de construção, em particular, tem temas muito relevantes nesse aspecto. Um dos aspectos que nós estamos trabalhando é o aspecto do licenciamento, né? Como é difícil, como é demorado, né? O prefeito Bruno e o governador João Dória mencionaram os avanços aqui em São Paulo. Ainda há muito a fazer, tem muito a fazer em diversos municípios. Isso é uma questão municipal, mas que pode ser coordenada pelo governo federal. Nós temos uma iniciativa nessa direção, tanto com relação a código de obras, quanto com um processo de licenciamento efetivo. Tem alguns benchmarks, por exemplo, a cidade de Fortaleza é um benchmark no tema de licenciamento. Existem outros também que nós podemos levar para o resto do país, né? Temos outras iniciativas, você estava mencionando a indústria 4.0, absolutamente tudo a ver com a construção, né? Amanhã, por coincidência, amanhã de manhã, lá em Brasília, nós vamos fazer o lançamento da Câmara da Indústria 4.0, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós vamos delinear, também em diálogo com o setor privado e outras entidades de dentro do governo, né, BNDES, a BDI, vamos delinear e debater as linhas gerais para levar o Brasil mais próximo à indústria 4.0. Nós somos um país que inova muito pouco, um país muito pouco digital, tem problemas estruturais, um deles é a conectividade, precisa ser endereçado, mas o caminho está sendo traçado. Eu acho que é importante percorrer. Um outro tema que você mencionou, que também estamos bastante em cima, é o BIM. Nós temos o nosso projeto do BIM-BR, estamos levando para compras públicas não, obras públicas, né? Em diversos ministérios, uma iniciativa que já vinha do governo anterior, que estamos dando continuidade. A nossa biblioteca do Ministério da Economia, junto com a BDI, é uma das maiores bibliotecas BIM disponíveis. Nós queremos que essa tecnologia que barateia custos, isso é fundamental, né? Nós precisamos baratear custos, nós precisamos ganhar produtividade, nós precisamos gerar incentivo para que o setor volte, para que o mercado de crédito volte e assim a economia vai recuperando ao longo do tempo. Otto, você foi convidado para esse lançamento lá em Brasília amanhã, da 4.0?
Não. Pô, já fica aí, né? Pô, convida o cara, ele disse que é importante botar o setor dele lá. Está convidado, aliás, são todos convidados. Aí, consegui para você aí, tá vendo? Lançamento da Câmara da Indústria 4.0. Mas vocês vão ouvir muito falar nesse tema ainda. Amanhã é só o evento de lançamento. Ô, Bira, qual a pergunta que você faria para o Caio se você encontrasse ele ali no cantinho? Caio, existem dois indicadores importantes no mercado imobiliário que nós acompanhamos muito. Um é o índice de confiança do consumidor e o outro é o incremento ou não da renda da população. Sem confiança e sem acréscimo de renda, ninguém entra numa aventura para comprar imóvel. A pessoa tem que se sentir segura, que ou o negócio dela prospera ou o emprego dela permanece, e tem que sentir que a renda vai melhorar, vai pelo menos ser mantida, para ela assumir um compromisso de longuíssimo prazo. Desde a eleição do presidente Bolsonaro, o índice de confiança do consumidor vem aumentando. Se você acompanhar isso de novembro para cá, ele estava abaixo de 90, 88, 89, é um índice número, e hoje está em 96, 97. Como você acha que o governo pode fazer? Claro que tem condições de macroeconomia nisso, a gente já falou bastante das reformas e tal, mas que medidas o governo pode fazer a curto prazo para acelerar o incremento de empregos e a consequente aumento da renda? Acho que tem dois lados aí. Um é o lado da retomada mais estrutural, né, da economia. A gente sabe que a confiança e também alguns empregos, eles para que isso seja sustentável ao longo do tempo, a retomada precisa ser uma retomada sustentável, uma retomada proliferada, né, disseminada pela economia, né, e a sensação de que aquele processo vai ser duradouro, porque um emprego temporário sem a perspectiva de um processo duradouro também não vai... Pode ser que anime o consumidor, pode ser que anime quem vai tomar crédito para comprar um bem menor, eventualmente até um bem durável, um pouquinho mais caro, mas não um imóvel. O imóvel tem que ter uma perspectiva de mais sustentabilidade. Então, eu acho que essa transmissão de perseverança e de melhores práticas de política econômica, eu acho que é absolutamente fundamental. E, de curto prazo, destravar setores que são setores mão de obra intensiva, né? Pequena e microempresas, varejo de forma geral, construção civil, são alguns setores que empregam muito, né, e precisam gerar renda. A confiança, ela por si só ela não se sustenta. A confiança ela é muito dependente de emprego e renda. Se o emprego e a renda não vêm, a confiança ela não se sustenta. Então é muito importante que depois, na onda dessa retomada da confiança, que venha a economia, venham os investimentos, venha o crédito, para que a confiança de fato se mantenha lá em cima. E vai se manter. Jefferson, por favor, faça sua pergunta. Bem, Caio, hoje, né, nós falamos a cada minuto da reforma da Previdência, que para mim é necessária, mas eu acho que não é suficiente, né? Amanhã, se nós conseguir, se o Congresso aprova essa nova reforma, nós vamos começar a falar de outras coisas. Eu tive a oportunidade de morar muitos anos fora do Brasil, e a gente vê aqui que fazer negócio no Brasil é dificílimo. Então, eu te pergunto o seguinte, a tua secretaria, o que vocês estão pensando, ou se já tem um projeto, etc., de pequenas coisas, né, que destravem o Brasil? Porque hoje, para você vai lá, para você abrir uma pequena empresa, você às vezes demora 1 ano, 6 meses, etc., e outros exemplos. Então, eu vejo que a reforma da Previdência tem que passar, mas o Brasil também, só isso não basta, nós temos que destravar o Brasil. Então, eu te pergunto o que vocês estão pensando na tua secretaria, que é fundamental para o Brasil crescer. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem grandes temas que são ligados à questão do ambiente de negócios, né? Burocracia na relação governamental, legislação tributária, legislação trabalhista. Nós temos muito avanço em todas essas direções, né? Você mencionou a abertura de empresas, né? Nós estamos com um projeto, já foi feito um primeiro passo,
uma medida provisória da Secretaria de Governo Digital, que é no registro das empresas, né, para agilizar o registro das empresas. Agora nós estamos com um projeto de lei, também em conjunto com a Secretaria e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é um projeto de lei que inverte um pouco a lógica do licenciamento das empresas. Então, em vez de ficar esperando muito tempo para licenciar, aqueles empresas de baixo risco já poderiam ser licenciadas mais rapidamente. Então, a ideia é inverter. As empresas nascem prontas para ser operadas, e aí os órgãos reguladores que fazem a avaliação depois daqueles de mais alto risco. Isso vai agilizando os processos. Do lado tributário, estava mencionando que eu tive a oportunidade de ser secretário da Fazenda por 2 anos aqui no município. A gente conhece muito bem o problema das dificuldades entre ISS e ICMS, que afetam a construção civil. Alguns temas de burocracia, a relação do ISS com a BITSE, que eu acho que é alguma coisa que precisa ser questionada. Quer dizer, tem vários temas que são como se uma agenda formiguinha, assim, né? Que são espalhadas por vários órgãos do governo, que nós estamos fazendo uma relação muito próxima. Semana passada eu estive na Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela regula, esse número eu não tinha, a Anvisa regula mais de 25% do PIB brasileiro. Porque tem remédios, tem alimentos, fertilizantes, cosméticos, agricultura. Então, é um órgão bastante importante. Eles já estão fazendo um bom trabalho de redução de burocracia, mas é um órgão muito importante de trabalharmos juntos e irmos destravando. Inmetro é um outro órgão importante, Denatran tem temas importantes, né? Outros ministérios, a questão tributária que eu já comentei. Então, nós temos várias frentes de trabalho com todas esses órgãos governamentais, para ir lá quebrando as pedrinhas e tirando ali os obstáculos da frente do caminho. Claro que tem reformas-mãe por trás de tudo isso, né? Reforma da Previdência é absolutamente fundamental, né, para manter a sustentabilidade da economia. Reforma tributária, né, para além dessas pequenas correções tributárias, você precisa fazer uma reforma tributária mais ampla, né? A carga tributária brasileira é muito elevada e extremamente complexa. A gente sabe das dificuldades, né? O mesmo se aplica ao trabalhista, né? A gente tem diversos exemplos de empresas multinacionais, você deve ter esse exemplo também, que compara a quantidade de processos trabalhistas que tem no Brasil, comparado com outros lugares, a quantidade de licenças que você tem que tirar no Brasil, comparado com outros lugares, né? Esse mapa, esse diagnóstico, ele é importante, nós estamos consolidando em agendas temáticas de realização do governo como um todo, e eu tenho convicção de que nós vamos avançar. São muitas e muitas décadas, de novo, de distorções e obstruções. A gente tem que começar a inverter esse processo. Vamos deixar o Caio tomar uma aguinha e vamos para o Otto. Vamos olhar para dentro um pouquinho de novo. Otto, se a gente falar de qualidade, conformidade dentro da construção civil em tempos difíceis, como conseguir isso? A conformidade técnica, né, além da fiscal, mas a técnica, ela é uma das bandeiras da Abramat, né, e é algo com o qual a gente defende há muito tempo, né? Então, como é que a gente pode ajudar a resolver isso rapidamente, né? Acho que no caso do governo, é bloqueio de compras de materiais não conformes, né? Usando recurso público, né? Cartão BNDES, BIM, etc., né? Ajudar muito também na questão da avaliação das instituições que avaliam essa não conformidade, dar financiamento a elas, ajudá-las a serem expandidas. E por último, acho que um reforço na questão das autuações, né, de empresas que são não conformes, né, e que existem muitas. Então, isso ajudaria bastante, né? O que seria isso na prática? Quando você tem um produto, você tem os programas setoriais de qualidade, por exemplo, né, que determinam que o produto tenha que seguir uma determinada norma. Quando ele não segue, né, ou ele é importado, ou ele não segue, né, coibir essas práticas é fundamental, né? Então, é disso que a gente está falando. A conformidade técnica é uma garantia de segurança e qualidade, né, na obra, para o consumidor, e é uma das bandeiras da Abramat, como eu falei agora. Bira, na hora que você perguntou para o Caio, você falou muito de desemprego, de confiança ali, né, do setor, do consumidor.
Como é que vocês estão olhando esses primeiros dias de governo, esses primeiros 100 dias, em relação a esse recorte? Por que você tem essa preocupação, tanto que você passou para ele? Dando alguns números para vocês, o mercado imobiliário da Grande São Paulo, no ano 18, cresceu num percentual importante em relação a 17. Falando em lançamentos imobiliários, foram 24 bilhões de reais lançados na Grande São Paulo, contra 17,5 em 2017. Em 2011, o mercado imobiliário da Grande São Paulo lançou, em moeda comparável com a de 2018, 45 bilhões. Ou seja, nós estamos chegando, em 2019, no PIB imobiliário da Grande São Paulo, no ano de 2009, 2008, 2009. O que aconteceu no país atrasou o nosso mercado 10 anos. E eu vou me permitir não comentar do Rio de Janeiro, porque o número lá caiu 85%. Então, a preocupação é total. As empresas não têm mais o que fazer. As empresas enxugaram, as empresas se redesenharam, as empresas se reestruturaram, as empresas lutaram bravamente contra o distrato, e existe demanda no mercado. Se não houver um rearranjo no país, onde que se dê condições macro de contorno, como o Caio mencionou, né, onde aprovem-se as reformas necessárias, e eu estou totalmente de acordo que a reforma da Previdência é uma delas que tem que ser aprovada, mas nós temos que reconstruir o país. A carga tributária do Brasil, antes do governo FHC, era 17% a 18% do PIB. Hoje é algo entre 36% e 40% do PIB. Depende de cada economista de como se calcula isso. Ou seja, em 25 anos, nós dobramos a carga tributária no Brasil. Nós passamos de um país semicapitalista para um país semissocialista. Então, isso traz muita preocupação e nós temos que inverter esse quadro, né, porque a situação imobiliária no país é muito crítica, é muito ruim. As empresas estão apanhando todo dia, a todo momento. Né? O cenário não é positivo nesse sentido. Porém, as macrocondições de contorno existem, a demanda existe. É um setor que é demandado. Né? Então, basta arrumar, basta arranjar, basta ter taxa de juros decente, emprego crescendo, índice de confiança aumentando, incremento de renda, que nós vamos atingir os objetivos e voltar a ter anos parecidos com anos que nós tivemos há 6, 7 anos atrás. E, Jefferson, qual é a preocupação imediata de vocês hoje, assim, se a gente olhar esse cenário desses primeiros 100 dias? Qual é a preocupação de vocês em relação a políticas governamentais? Eu digo hoje o setor. Qual é a preocupação de vocês se for olhar para dentro da sua empresa, né? O que vocês estão mais preocupados? É com o desemprego, é com a economia fraca? O que vocês hoje preocupa vocês? Olha só, nós tivemos uma queda do PIB em 2015. E ontem foi revisto o crescimento para esse ano de 2%. Estou correto, Caio? Foi revisto em 2% ontem pela quinta vez seguida, não foi? Crescimento da economia? As projeções, o que eu estava falando é que nós saímos da maior crise da história do país em 15, 16 e continuamos andando quase que de lado. O PIB crescendo 1%, 13 milhões de desempregados, 25 milhões de pessoas que estão aí rodando, não estão empregados também. Então, eu vejo o seguinte, que a economia, de novo, ela não vai crescer se nós não tivermos a reforma da Previdência. Sem isso, nós podemos, bem, não sei se chorar, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós não vamos chorar porque nós já passamos por outras crises no Brasil, nós vamos enfrentar e vamos sair da crise melhores. Foi o que a ArcelorMittal fez quando você falou que nós compramos a Votorantim Siderúrgica. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Arcelor não perdeu a crise. A Arcelor hoje é mais forte do que quando ela entrou na crise em 2015. Então, nós vamos administrar, etc. Mas eu estou otimista, eu sei que está tendo alguns problemas em Brasília, mas eu estou otimista que não é possível que os congressistas, o povo brasileiro, os empresários, o Rubens falou aqui de todos se envolverem, todos falaram aqui. Então é o seguinte, nós temos que nos envolver, e eu vejo o seguinte,
a base vai ser a reforma da Previdência. Depois vem a reforma tributária, vem o que eu perguntei para o Caio, mas eu estou assim, relativamente otimista, que eu vejo que as pessoas estão se envolvendo mais e que o Brasil realmente precisa disso, né? Ô Caio, eu morei em Brasília 12 anos, faz 2 meses e pouquinho que eu estou morando no Rio. E uma das palavras que os meus colegas adoram usar nos bastidores, né? Ah, nos bastidores, o que se fala? Fala para a gente, o que falam nos bastidores do Ministério da Economia em relação à reforma da Previdência? Ontem a gente viu que voltou a dizer que o calendário que até junho vai, né? Estou otimista de novo, todo mundo está sentando para conversar. Diga lá, nos bastidores da notícia, o que se conta dentro desse ministério que você pode tranquilizar ou apavorar esse pessoal todo? Olha, nos bastidores tem muito trabalho, viu? Além tem disso. Muito trabalho, tem mais trabalho do que eu imaginava. Mas olha, a gente está... eu acho que uma das vantagens desse governo foi a união dos ministérios, né? O Ministério da Economia ele é uma junção de 4 ministérios que historicamente tinham visões diferentes e muitas vezes remavam para lados diferentes, né? O MDIC de um lado, planejamento, fazenda, trabalho, não tinha uma visão, um alinhamento, né? Uma direção muito coordenada, né? Claro que as peculiaridades e os objetivos de esses 4 ministérios foram transformados em 7 secretarias especiais, e claro que cada uma tem seus objetivos, né? Mas todos remam coordenadamente, né, sobre a batuta do ministro Paulo Guedes. O time foi montado alinhado com essa ideia de desburocratizar, tornar a economia mais competitiva e, principalmente, reequilibrar as contas fiscais. Nós temos um diagnóstico, o ministro vem repetindo isso muitas vezes, né, um diagnóstico muito claro que a tendência forte de crescimento dos gastos públicos, que vem já desde o início do século passado, é a raiz dos principais problemas macroeconômicos do país, né? Uma tendência de crescimento de gastos que foi ora financiado por inflação alta, ora financiado por crescimento de commodities, ora financiado por dívida, né? Em certo momento chegamos no limite de todas essas possibilidades, né? Não dá mais para adiar, não dá mais para postergar a correção deste problema. Esse é um problema que sufoca as outras políticas econômicas, no governo federal, nos estados e nos municípios. Então chegou o momento de nós endereçarmos finalmente essa questão. Então o que os bastidores comentam e falam é uma visão muito uníssona da necessidade absolutamente fundamental e a convicção, né, de que a sociedade brasileira está chegando à conclusão de que isso de fato está acontecendo, né? A importância dessas reformas, eu acho que está muito mais madura, a sociedade está muito mais madura para fazer a reforma hoje, eu acho que do que estava em tempos atrás, porque está ficando muito clara a necessidade. Eu gosto de comparar, eu falava isso quando eu estava aqui na prefeitura e nós estávamos fazendo a reforma da Previdência, eu comparava com os ciclos inflacionários, né? A inflação demorou para ser debelada, porque demorou para ficar muito clara à sociedade que aquele era o inimigo público número 1 do ponto de vista econômico, né? E aí, finalmente, ele foi atacado. Então, acho que agora está ficando claro que o problema do crescimento muito acelerado dos gastos públicos, que está por trás do crescimento da carga tributária, está por trás do crescimento do endividamento, né? E está por trás das necessidades de reformas. Então, acho que esse alinhamento que é absolutamente fundamental. Eu recebi um recadinho que a gente tem 5 minutos, então eu vou fazer o seguinte, vamos cada um de vocês, em 1 minuto, dizer para o Caio o que vocês esperam dele e do governo federal. A gente está aqui para cobrar ele, né? Vai lá, Otto, você primeiro. Caio, eu vou tirar você dessa berlinda, eu vou fazer um apelo a todos que estão aqui e a nós, formadores de opinião, né? O Bira foi perfeito na explanação dele, acho que todos falaram. A causa raiz, né, dos nossos problemas é o tamanho do Estado, é o excessivo gasto público. Essa é a causa raiz. Você começou falando isso, né? Então, exato. Então, quando você tem, por exemplo, você vê cenas de emissoras de TV mostrando pessoas não sendo atendidas em hospitais públicos, né? O problema não é que aquelas pessoas que ali estão não queiram resolver o problema, é que falta dinheiro, né? E por que falta dinheiro? Porque o Estado está gastando em outras coisas. 50% dos domicílios no país não tem saneamento básico, é uma vergonha, né? Então, a gente se indigna porque o Museu Nacional pegou fogo.
ele depende da Federal do Rio, né, que não tem dinheiro, não tem onde cair morta. Então, enquanto a gente não atacar a causa raiz, e nós aqui, formadores de opinião, temos que pressionar os nossos representantes lá em Brasília, para que caminhem nessa direção, tudo que a gente está falando aqui é paliativo. A gente não resolve o problema, né? O governo hoje toma dinheiro emprestado para pagar gasto corrente. É o que o Caio falou agora. Não tem mais como a gente atrasar isso. E depende de nós, aqui, pressionarmos os representantes para que, de fato, as coisas comecem a mudar. O tamanho do Estado chegou no seu limite. Não dá mais. Então, acho que esse é o recado. E qual é o seu recado, Bira? O meu recado é o seguinte: nós somos todos aqui, a grande maioria, empresários, e acho que os empresários têm um papel, além do papel econômico da empresa, um papel social importante. Então, o meu recado é para a gente ajudar o Caio, e não questioná-lo mais, no que ele pode fazer para o bem das crianças no Brasil. Como que as próximas gerações podem melhorar, podem ter mais acesso à educação, né? Há 30 anos atrás, nosso PIB era 3 vezes o da Coreia. Hoje, o nosso PIB é 1/3 da Coreia. Eles investiram 50 anos em educação. 50 anos em educação, sem parar. Então, o apelo é, cada um de nós dá um pouquinho, se doa um pouquinho, para fazer o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, melhor. E você, Jefferson? Eu também vou aliviar o Caio. Porque... Pô, só eu que pego pesado com você. Depois, jornalista tem fama ruim, né? Que fica fazendo perguntas. A questão não é aliviar, a questão é o que eu penso mesmo. É o seguinte, eu vejo que a sociedade brasileira é que precisa mudar, né? Esse negócio de falar que os políticos são brasileiros. Eu acho que a minha visão é que a sociedade precisa e está cada vez mais se envolvendo. Nós precisamos fazer coisas também. Não é só falar, quem está lá em Brasília que tem que resolver, é o governador que tem que resolver. Nós temos que nos envolver e fazer algo onde está ao nosso alcance de melhorar. Por exemplo, nós temos um projeto que nós estamos muito assim, satisfeitos e otimistas. Nós temos, né, um trabalho muito grande social na Fundação, na ArcelorMittal. Nós temos uma fundação e a gente já trabalha tem 30 anos, mas tem um particularmente que eu estou muito assim, motivado e satisfeito, e vendo que vamos realmente colher frutos assim, muito importantes. Nós, há uns 8 meses atrás, nós começamos a ir nas escolas públicas que em volta das operações da ArcelorMittal no Brasil, e discutimos com o prefeito, com o secretário de Educação. É lógico, temos que fazer coisas, são escolas públicas, e eles aceitaram, e nós treinamos professores de moral e cívica. Na minha época, a gente tinha moral e cívica. Eu também tinha. Então, era assim, no livro da matemática, da geografia, do português, a gente fomos introduzindo, contratamos uma empresa, a ArcelorMittal, especializada nisso, e começamos a botar, para que os jovens começem a entender do cívico, né? Esse país aqui pertence a gente, não pertence ao pessoal de Brasília. Então, a resposta foi maravilhosa. As professoras, os professores se motivaram muito, os alunos estão motivados. Então, eu gostaria de não passar para o Caio, mas passar para nós, não só empresários, mas como sociedade. Nós precisamos mudar esse país, né? Caio, você viu que você tem... Por favor, você ia aplaudir, fica à vontade. Você viu que você tem muito recado para levar para o posto Ipiranga, né? O ministro Paulo Guedes, como ficou conhecido. Agora, o que você disse para esse pessoal? O que a gente pode esperar para os próximos 100 dias? Só não seja muito longo, porque a gente está com o tempo apertado. Ótimo. Então, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o painel, queria agradecer as perguntas. É importante.
deixar claro que nós estamos lá trabalhando, estamos fazendo a nossa parte, há muita coisa para ser feita, há muita participação do setor privado, né? A gente tem que... eu estou no governo, estive no setor privado durante mais de 20 anos, a gente sabe a relação tem que ser comum, né? A gente percebe que muitas vezes o setor privado olha para o governo como alguém que não quer resolver as coisas, só quer tocar de lado, né, como a gente fala. Aí o governo olha para o setor privado como alguém que está sempre querendo algum interesse particular e não um interesse público, quando na verdade, quando o setor privado entende as limitações do setor público, né, inclusive limitações de controles, etc. E o setor público entende que tem muitas demandas que são absolutamente legítimas do setor privado, que vêm para melhorar a economia, a ansiedade baixa, né, e as coisas começam a andar. Eu acho que esse é o trabalho que nós temos que fazer juntos. Esse é o nosso país, essa é a nossa missão, e nós temos que fazer e promover a retomada da economia. Estamos trabalhando muito do lado de cá, tenho certeza que vocês estão trabalhando muito do lado daí também, né, e todos juntos aqui nós temos que remar, porque a crise foi muito forte. Ainda há sintomas da crise, ainda há efeitos da crise por aí que nós temos que combater e botar o país de volta na rota do crescimento. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. Até tchau.